É, Letícia, muito obrigado por participar dessa entrevista aqui. A ideia é que a gente consiga mostrar um pouquinho de como é que foi essa sua caminhada de aprovação, né, para poder incentivar mais pessoas a estudar para concurso e talvez até direcionar. Algumas pessoas estão estudando e às vezes não estão no caminho muito certo, né, e aí pega um exemplo seu e aí muda a forma de estudar e também consegue ser aprovado. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruno, pelo convite. A gente sempre espera, né, esse dia chegar, e aí estou muito feliz com esse convite. Você passou por um árduo caminho aí até chegar a essa entrevista, então realmente você merece estar aqui. E me diz um pouquinho, quem é a Letícia, né, para o pessoal saber com quem eu estou conversando? Então, meu nome é Letícia Cavazzani e eu tenho 25 anos. Sou formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal daqui de Alagoas e moro em Maceió. Eu estudo há 2 anos e 2 meses para a área fiscal e fui aprovada no ISS Aracaju, no cadastro de reserva, em 37º lugar, e na Cefaz Alagoas, em 11º lugar. Os dois concursos esse ano, né? Isso, foram bem próximos. Certo, você falou que começou a estudar há 2 anos para concurso da área fiscal, né? Mas quando que você meio que falou assim, cara, eu quero estudar para concurso, né? E por que motivo que você decidiu estudar para esses concursos da área fiscal? Então, foi aquele clichê de um engenheiro recém-formado, sabe? Me fiquei frustrada com a área privada. Por mais que eu gostasse da engenharia, se formar em engenharia civil, né? Eu não era apaixonada para encarar essa área privada, esse início de carreira. Então, eu vi que o mundo de concurso talvez fosse uma melhor opção para o momento que a gente estava vivendo aqui no Brasil, com a engenharia muito desaquecida. Então, eu já fiquei frustrada com a experiência de estágio e aí eu fui vendo que assim que eu colei grau, um mês depois eu já comecei a estudar para concurso. Então você já formou decidida já. Isso, e aí algumas pessoas da minha família ficaram, mas não vai nem tentar engenharia, sabe? Já vai direto. Aí eu falei, não, assim, eu sabia que quanto mais rápido eu fosse, melhor era para mim, porque eu via que os concursos estavam saindo, sabe? Só que aí eu comecei estudando para concurso de engenharia, porque eu realmente gosto da área de engenharia, mas eu estudei um mês, assim, sem nem entender nada de concurso, estudei um mês porque tinha saído o concurso municipal aqui de Alagoas para engenharia, e o salário era muito abaixo do piso de engenheiro, eu acho que era R$ 1.200, é bem absurdo, assim, para engenheiro. Realmente. Tinha 2, 3 vagas e a concorrência estava altíssima, o quanto de engenheiro estava querendo fazer essa prova, e a banca era uma banca pequena e cancelaram a prova no mesmo dia que eu fiz a prova, sabe? E aí eu fiquei bem frustrada com essa área de engenharia. Eu via que ainda era uma área que não está não tem muita bancas grandes pegando os concursos, poucas vagas, o salário muito abaixo do piso. Então, alguns amigos já estavam estudando para a área fiscal, recém-formado. Tinha outro amigo que também para a área de controle. E aí eu fui pesquisar melhor e realmente vi que a área fiscal seria uma escolha melhor para mim, assim. As atribuições eu me identifiquei e o salário muito mais atrativo, muito mais vagas, sabe? E tinha os rumores de que ia sair aqui em Alagoas, foi uma coisa que me deixou muito... Então, quando você decidiu que ia estudar para a área fiscal, você tinha já em mente a Cefaz Alagoas ou não? Ou Não, assim, foi uma surpresa boa depois? Eu tinha em mente que ia sair, porque geralmente sempre fica. Eu já estava, acho que mais de um ano que ia sair, vai sair. E aí, como eu comecei a estudar em agosto de 2019, o edital saiu em outubro, novembro. Então já tinha alguns rumores, uma comissão formada, já tinha muita coisa, mas eu realmente sabia que era muito difícil de passar nesse de 2019. Então eu estudei mais escolhendo a área e não escolhendo a Cefaz daqui, para o concurso daqui. Então você tinha um rol de matérias, que são matérias que sempre caem na área fiscal, e aí você focava nessas matérias primeiro. Isso. Aí eu comecei assim, com aquele ciclo básico que todo mundo fala, 6 matérias. Muita dificuldade de estudar direito, muita dificuldade de estudar contabilidade, como todo mundo, sabe? E fui aos poucos. E aí, quando saiu o edital de Alagoas, eu sabia que eu não tinha chance de passar na prova de Alagoas, mas eu não podia deixar de estudar para o edital daqui, porque era realmente uma chance única de desperdiçar essa prova daqui de Alagoas. E aí,
Eu nem tinha terminado direito tributário, mas estudei legislação tributária, sabe? Fiz Uhum. umas loucuras assim, mas que me fizeram ver que realmente é o caminho. Eu tinha que me dedicar para essa prova, sabe? Sim. Isso aí que você falou para mim já é um dos pontos fortes da sua jornada de aprovação, né? Porque muitas vezes as pessoas começam a estudar ali, ela já foca em um concurso e começa a estudar, por exemplo, legislação tributária daquele órgão, né? Sem ter essa É. base antes. Acontecia muito em concursos de tribunais, por exemplo, o pessoal ir para o regimento interno do tribunal antes de ver as matérias mais básicas, que são matérias mais importantes normalmente, que servem para outros concursos, né? Então, focar nessa área, eu acho que é um dos pontos importantes para quem está se preparando, assim, ter uma área foco. Sim. E eu sou da área do controle, né? Por que você não quis ir para a É. área de controle e preferiu a fiscal? Porque eu via que a área de controle tinha muito essa parte de finanças, de economia, e eu sou um pouco, assim, eu preferia muito mais, eu gostei, me identifiquei mais com a área fiscal, sabe? As Uhum. matérias e direito tributário e as atribuições, eu achei um pouco mais dinâmico. Sim, bem mais dinâmico, com certeza. Interessante. É, E quais foram as maiores dificuldades, assim? Você falou que começou lá em dezembro de 2019 a estudar, não foi isso? Foi em agosto. Agosto de 2019. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou aí nesse percurso? Assim, muitas dificuldades, a gente pode passar a manhã toda aqui falando, mas assim, o principal pra mim foi o emocional, sabe? Principalmente no começo, eu tinha muita ansiedade, eu estudava, eu via a quantidade de aulas para estudar, eu abria assim, o cursinho, o site do cursinho, e via a quantidade de aula para estudar, e eu já ficava, meu Deus, eu tô na zero, ainda tem a 20, sabe? Uhum. Eu estudava com a mão suando, o emocional muito pesado, assim. E fora que eu ainda estava ligada a muitas coisas da faculdade, eu ajudava muito minha família no trabalho, então eu tinha muitas atribuições ainda fora do concurso, e isso me deixava muito ansiosa, sabe? Eu queria fazer tudo, não conseguia, então o meu emocional me atrapalhou muito a me concentrar, a render nos estudos. Então eu Uhum. acho que a maior dificuldade foi controlar o emocional. Foi controlar o emocional. Então, você trabalhava e estudava. Eu não trabalhava assim de fato, de pagar a hora, eu ajudava muito minha família desde a faculdade, que eles são empresários, então eu tinha algumas atribuições, sabe? Uhum. Mas não era nada Não era um formal. trabalho fechado que você está Não dizendo, era assim. trabalho fechado, mas Mas te aí ocupava tempo. isso, e me deixava muito ansiosa porque eu era acostumada a dar conta e eu comecei a ver que eu não ia dar, Uhum. sabe? Então, o emocional para mim foi a principal dificuldade, assim, ansiedade, tive gastrite, problema no estômago, meu cabelo caía, assim, O meu também. né? Exatamente. Depois que Mas eu o meu passei no concurso, eu já não tinha quase nada mais. Mas assim, o nosso corpo fala muito, o emocional refletiu muito no meu corpo, então eu sentia muito. E teve algum momento que você chegou e falou assim, agora sim eu consegui controlar meu emocional durante esse percurso? Sim, assim, desde que eu percebi que o emocional estava me atrapalhando, eu fui atrás de ajuda profissional. Então, eu Uhum. acho que isso foi fundamental para minha aprovação, sabe? Muito mais do que um método infalível ou até um cursinho infalível, foi realmente controlar o emocional. É isso Porque aí, eu via realmente. que mudou muito assim a minha preparação. Eu tive a ajuda da minha família para é um investimento muito alto, uma ajuda profissional de psicóloga. Então eu investi nisso Uhum. e aí eu comecei a realmente parar de me cobrar demais, entender que focar só em mim, parar de me comparar. Que Então é aos poucos, né? isso, Que quando eu você vai melhorando. comecei a parar de me frustrar porque eu não bati 5 horas, porque eu não bati 6 horas. Quando eu vi que o que importava era ir fazer todo dia um pouquinho, e aí eu fui pegando confiança, e isso pra mim controlou o meu emocional, sabe? Certo. Eu vejo esse emocional aí como um dos grandes diferenciais também na hora da aprovação. Eu estava até conversando com outra pessoa que estava se preparando para concurso, né? E ela me contou que assim estava se preparando para uma prova e durante esse foi quase um ano de preparação por conta de suspensão de concurso, aquela história toda da pandemia, né? E aí a pessoa estava querendo muito aquele concurso, estava estudando só para aquele concurso. Só que não fez outras provas durante esse período de estudo, né? Era só Uhum. aquela prova, né? E aí quando chegou no dia da prova,
ela passou a prova inteira com a mão tremendo. Inteira. Então, não é aquele do início, né? Porque no início eu também, quando você pega a prova assim, dá aquele nervoso e tudo, mas depois você começa a fazer, você vai ficando mais calmo. Mas não, foi a prova inteira. E lia a questão e relia e não conseguia entender o que estava lendo. Então, assim, o desempenho foi horrível na prova. Depois a pessoa pegou a prova, foi fazer ali sem ser valendo, né? Só para poder treinar de novo. E assim, o desempenho totalmente diferente, né? Então eu vi que foi o emocional mesmo que tirou a pessoa. Então isso de focar nesse emocional logo no início da preparação, eu acho que é mais um ponto importante aí. Sim, nessa preparação, né? E aí nesse concurso da Cefaz que você fez primeiro, do Alagoas, como é que foi o seu desempenho nele? Foi um pouco melhor do que eu esperava, porque eu achava que ia passar assim, ser eliminada, não fazer nem o mínimo, sabe? Por 6 meses de estudo, eu sabia que vinha uma galera preparada de outros concursos da Cefaz. Então ele foi uma reprovação. Fiquei um pouco triste porque eu achava que tinha perdido a chance de passar aqui. Assim, eu fiquei pensando, se eu tivesse começado antes, na faculdade ainda poderia conseguir, mas me fez ver que não era impossível, sabe? Que a prova também não é aquela coisa que a gente acha a coisa mais difícil do mundo, que as pessoas também têm dificuldade. Eu lembro que todo mundo sentiu muita dificuldade na discursiva, todo mundo estava muito preparado, o pessoal passou, tirou nota baixa na discursiva, então eu vi que todo mundo que passou ali era humano e dava pra conseguir. Então, essa prova foi uma reprovação, mas eu ainda estava muito no começo, então eu senti que foi um gás para ir estudar mais, sabe? Então foi uma reprovação, mas que te mostrou que era possível, né? Exato. Isso é legal. Por isso que é bom fazer a prova, né? Às vezes você pensa, não tô preparada, e não faz, você não tem essa noção de que, calma, eu tô no caminho certo, né? Eu tô quase chegando aqui na aprovação. E só para voltar um pouquinho, você falou que começou a estudar, né? E aí logo em seguida saiu a prova, então assim, foi pouco tempo. E você é da área de engenharia civil. Então, assim, eu acho que não tinha muita matéria de engenharia nessa Cefaz Alagoas, né? Nada. Tinha alguma base, tinha alguma matéria que você falava assim, não, essa matéria que eu já estudei, eu sei. Tirando língua portuguesa, né? Que língua portuguesa a gente, teoricamente, vê a vida toda. Mas a maioria dos engenheiros são horríveis em português, porque a gente está acostumado, até na hora da faculdade, eu nem lia nada, nem li nenhum enunciado na prova, você já vai direto nos cálculos. Então, a gente não trabalhava nada assim, não exercitava o português. Eu comecei realmente tudo do zero. Acho que quase metade das matérias eu não tinha nem estudado. Abria, por exemplo, economia, eu não peguei, contabilidade de custos. Muitas matérias que caíram na prova de Alagoas eu não tinha estudado. Eu tentei realmente correr nas matérias básicas e que tinham um peso muito alto na prova de Alagoas, que era a auditoria e a legislação. Então você foi para aquelas matérias que valiam mais pontos. Isso, e na base que eu sabia que eu ia aproveitar depois. Entendi. Olha, outro ponto importante. Eu sempre pensava nisso, antes de começar a estudar, eu pegava o edital, olhava quantos pontos valia cada uma das matérias, falava assim, não, calma, é aqui que eu vou estudar, o restante eu vou deixar meio que de lado, se der tempo eu estudo, porque meu tempo vai ser regrado e tal, então eu pegava e estudava só aquilo que valia mais pontos. E aí entra... Eu costumava sempre imprimir realmente o edital, porque eu estudava entendendo o que a banca queria, o que o edital estava pedindo, porque justamente era isso. Tinha as matérias que era melhor deixar em branco, porque se viesse muito difícil, quem estudou muito também não ia saber. Não ia saber. Então não tinha um custo-benefício bom de pegar ali. Então você estudava com o edital mesmo ali, impressos no celular. E colava. E quando... Uma dúvida, né? Você falou que tinha um cursinho onde você tinha os materiais, tinha as aulas. Acontecia de você pegar seu edital, olhar o material do cursinho e falar assim, não, essa matéria que tá aqui no material do cursinho, ele não tá aqui expresso no edital, eu nem vou estudar essa matéria, eu vou pular. Acontecia isso? Acontecia. Aí eu ia para os meus amigos, vocês vão estudar isso? Vocês estão estudando isso? Assim, eu tive muita sorte de ter muitos amigos recém-formados estudando junto comigo, então a gente trocava muita ideia, sabe? Como essa prova da Cefaz Alagoas eu ainda estava começando do zero, então praticamente tudo estava no edital, que eu não tinha estudado. Eu foquei o que tinha no edital e o que eu não tinha estudado, mas
no período de pré-edital, eu estudei muita coisa sem saber se realmente precisava, né? Porque a gente não tem nenhum edital para saber. E aí, como não tinha nenhum edital, eu fui confiando nos cursinhos e fui estudando, sabe? Certo. Uma das coisas que eu falo para as pessoas que estão estudando é assim, é justamente, pega o edital, bota do lado e você vai estudando de acordo com o edital. Você não vai estudando de acordo com a organização do cursinho, né? Exato. Porque aí você realmente está focando naquilo que vai ser cobrado, né? E lógico, e questões relacionadas àquelas matérias para você saber qual nicho dentro daquelas matérias é cobrado realmente no dia da prova, né? Beleza, então... Tem uma coisa que você falou disso que realmente me chamou a atenção, porque o edital de auditoria da prova da Cefaz Alagoas, dessa última, ele era enorme e muito amplo, assim. Tipo assim, pode cair tudo. Então, tudo que os cursinhos colocavam, tinha que estar estudando. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção, justamente por eu estar estudando com o edital do lado das matérias, dos assuntos, né, que a única norma que vinha expressa de auditoria era a norma de amostragem, que é uma norma, né, de auditoria. O resto era normas brasileiras, tipo assim, tava geral. E quando eu vi isso, que a única que vinha expressa era a amostragem, eu peguei a norma, li acho que 4 vezes, porque eu não sentia, né, eu via claramente que a banca poderia cobrar aquela norma. Eu acho que caíram 3 questões de amostragem na objetiva. Olha aí. Porque foi justamente aquela, às vezes o edital diz muito do que vai cair na prova, né? E uma coisa que a banca ela busca é sempre um material oficial para poder retirar as questões. Então, se ela tem uma norma específica, ela tira as questões daquela norma, a chance do candidato entrar com recurso e ganhar é muito pequena. Por quê? Porque está escrito na norma daquele jeito, não tem como questionar, né? Então, é por isso que nas matérias de direito eles vão atrás da legislação, nessas matérias de auditoria eles pegam essas normas, normalmente essas normas internacionais traduzidas e colocam nas questões da prova objetiva justamente para não ter esse questionamento, né? Então, realmente, estudar com o edital do lado faz muita diferença. E aí você fez esse concurso, teve a reprovação, viu que era possível, e aí? Qual foi a próxima etapa? A pandemia, assim, eu fiquei aliviada de ter passado a prova de Alagoas porque eu consegui estudar com calma. Porque eu comecei praticamente estudando em período de pós-edital, sabendo que não tinha uma base, não estava estudando com qualidade. E aí, quando acabou a Cefaz Alagoas, que foi em fevereiro de 2020, eu comecei a estudar com calma. Mas acabou que a pandemia me fez estudar com calma demais, sabe? Sem expectativa de prova. E aí, eu via que muita gente estava muito ansiosa. Quem estava mais preparado estava um pouco mais ansioso porque não saía a prova. Mas eu vi como uma forma de eu conseguir me tornar competitiva. E aí eu realmente foquei muito, eu estudei num ritmo muito bom, quase num ritmo de pós-edital, justamente porque não tinha prova e eu queria chegar melhor. E aí saiu a prova de Aracaju no final do ano. O ISS Aracaju, né? Isso, ISS Aracaju. E eu fui estudar para ela, mas ainda não sentia que estava pronta, sabe? E aí cancelaram a prova no dia, na véspera. Foi. Pelo menos você já estava perto ainda. Isso, eu já sentia que... eu já estava muito perto daqui. Eu ainda fui, mas porque era barato ir, é bem aqui. Mas o pessoal realmente levou um prejuízo muito grande. E aí, sem prova novamente. Mas assim, eu via como uma oportunidade de continuar me mantendo firme, sabe? Que era como uma oportunidade de ficar ainda mais competitiva. E aí, a primeira prova que saiu foi o Ceará. E foi um susto, o edital veio muito fora da curva, muito diferente. E eu sabia que ia me atrapalhar muito na prova da Cefaz AL, que era um edital mais básico da área fiscal. E aí eu preferi não pegar a prova da Cefaz AL, do Ceará. Então você não estudou para a prova da Cefaz Ceará específico, mas você fez a prova? Fiz a prova, e aí acabou que era uma reprovação que era esperada, mas eu fiquei um pouco frustrada porque eu fui muito mal na prova, sabe? Tipo, era uma prova de certo e errado, eu já tinha quase 2 anos estudando e eu falei, não é possível que mesmo sem eu estudar pro edital, eu fui tão mal assim. E aí acabou que abalou um pouco minha confiança, esse medo da prova de certo e errado, para a prova de Alagoas. E nisso você já tinha o resultado do ISS Aracaju ali, um preliminar, ou não? Quando você fez o Ceará? Quando eu fiz a prova do Ceará, Aracaju ainda estava... Ah, não, Aracaju foi depois, é verdade. Foi em agosto, Aracaju. Verdade. Não, então você teve mais uma prova para poder
testar, né? Eu tive mais duas, porque saiu o Espírito Santo também, logo depois do Ceará. E como a prova do Espírito Santo era muito parecida com a Alagoas, eu vi que eu não podia perder essa oportunidade de me preparar para essa prova, a quantidade de vagas. Eu tinha que ir, sabe? Por mais que eu estivesse abrindo mão de me preparar especificamente para a prova de Alagoas, eu sabia que a chance de passar era muito maior no Espírito Santo. Era prova de múltipla escolha, a discursiva não valia tanto, eu achava que tinha mais chances lá. E aí, me preparei para o Espírito Santo, mas com um pouco de medo de estar abrindo mão de Alagoas, sabe? Porque eu tive 1 mês e meio para me preparar para Alagoas, depois que acabou a prova do Espírito Santo. Então você já tinha um edital de Alagoas ali? Já tinha saído, né? Já tinha saído. Mas a prova do Espírito Santo era antes, então... Era antes. Entendi. E aí eu fiquei 100% focada. Eu estava até esquecida de Alagoas. Eu estava 100% entregue para o Espírito Santo, sabe? E aí veio a prova do Espírito Santo por ter esse peso muito grande, que eu estava abrindo mão de outras provas. Por ser a primeira prova, assim, tipo assim, chegou a hora, aí eu fui muito cansada, sabe? Eu me esforcei demais, fiquei extremamente cansada. O emocional muito abalado, assim, eu sonhava com a prova, eu não dormia direito. Muita ansiedade, assim, no último mês, vamos dizer assim. E na véspera da prova eu não dormi. Era prova de 2 turnos, eu estava exausta. Meu psicológico muito abalado, principalmente com a discursiva. Porque era um dia que tinha, no mesmo turno, 100 questões, ou eram 80, de objetiva e 2 questões de discursiva. Então, só de ter começado a prova, sabendo que tinha essa quantidade de coisas para fazer, eu já comecei extremamente abalada, sabe? No psicológico. Por eu não me sentir confiante na discursiva, eu já ficava preocupada. Como é que eu vou responder 2 questões de discursiva e 80 questões de objetiva? Eu achei muito difícil, assim. Você já começou a prova já preocupada com o tamanho da prova? Com o tempo, eu já comecei olhando para o tempo. E assim, eu via que era muito falta de treino na discursiva. Se eu estivesse confortável em fazer discursiva, eu não ia estar tão preocupada psicologicamente. E aí isso afetou diretamente meu resultado, porque eu fui aprovada na objetiva e fui eliminada na discursiva. Você foi eliminada na discursiva? Eu tinha que fazer 12 pontos de 30 e eu fiz 7. Nossa! Caramba, não foi nem por pouco, assim, né? Não, foi assim, tinha que ser eliminada mesmo, porque eu fui muito mal. Mas eu vi que foi o meu psicológico, sabe? Até as objetivas do dia da discursiva, eu fui um pouco mal. Mas você já viu que, assim, você conseguiu na objetiva, né, um bom resultado. Mesmo com toda essa ansiedade e tudo. Eu vi que eu estava no caminho, sabe? Isso me fez me sentir um pouco mais confiante. Porque, por mais que a gente acredite que vai passar, a gente sempre precisa ter algum resultado para mostrar que dá, sabe? Sim. A gente às vezes precisa ver que está evoluindo. E aí, essa reprovação me surpreendeu um pouco pela objetiva, mas veio com o peso da reprovação por eu achar que perdi o tempo da preparação de Alagoas. E aí faltava 1 mês e meio para a prova. E eu falei, vou ser reprovada na discursiva, eu já sabia que ia ser, e perdi o tempo, assim. Mas eu vejo agora que essa preparação do Espírito Santo foi o que me fez ser aprovada em Alagoas. Então, vamos lá. Você primeiro fez um concurso da Cefaz Alagoas, reprovado. Depois você fez o concurso da Cefaz Ceará, reprovado. Depois o concurso da Cefaz Espírito Santo, reprovada também, né? Sim. Então, foi só pancada aí nesse início. Exato. E aí, logo quando saiu o resultado do Espírito Santo, voltou o concurso de Aracaju. 2 semanas antes de Alagoas. Nossa. E aí foi mais aquela angústia de, meu Deus, outra chance perdida. Porque não dá para conciliar 2 concursos, eu vou ter que escolher um e eu preciso escolher Alagoas agora. Mesmo sabendo que Aracaju tinha um cadastro de reserva, era uma chance maior, eu escolhi Alagoas. E assim, eu passei 1 mês e meio estudando muito angustiada, pensando em Aracaju, sabe? E eu nem ia fazer a prova, porque eu estava cansada de fazer prova. Eu até falei com um amigo meu que estuda, eu falei, eu tô muito cansada de fazer prova, eu vou fazer um simulado de certo e errado, que é mais jogo. Eu não vou passar mesmo em Aracaju. Tipo assim, eu não ia estudar a legislação de Aracaju. Eu mal tava conseguindo pegar de Alagoas, quanto mais... É muita coisa, realmente.
querer competir com alguém que estava focado 100% em Aracaju. Eu pensava assim. E acho que por eu ter ido fazer essa prova sem a cobrança, acabou que eu tive um rendimento muito maior do que alguém que foi com o peso de que precisava passar nessa prova. O emocional, né? Como Muito. seu foco era Ali você eu faz vi Alagoas, que era o emocional. o emocional muito E forte. E no ISS Aracaju teve discursiva, né? teve. Você E quer falar um pouquinho? Eu já tinha começado Você Concursado para Alagoas e vi o quanto eu estava ruim na discursiva, sabe? As correções do Você Concursado me ajudaram muito pelo estilo da banca, que era o Sebrasp, né? Uhum. Eu via que vocês estavam, tipo assim, sabiam exatamente como a banca cobrava, o que ela exigia, e aí eu vi o quanto eu estava ruim, sabe? Eu errava crase, errava, assim, as coisas mais básicas que eu estava errando. A gente era muito duro nos comentários com você? Um pouco. Assim, eu sempre tinha aquele erro de início de parágrafo, sabe? Uhum. Tinha vários erros assim básicos que eu vi o quanto eu estava despreparada para a prova do Espírito Santo. O quanto eu não me preparei bem para a discursiva de lá. E eu não tinha treinado, eu não treinava. Eu vi que o curso de vocês tinha muito treino, muito simulado para treinar. Tinha muita questão mesmo esse ISS Aracaju e você faz Alagoas também. Muito. E eram umas questõezinhas, tinha umas questões bem puxadas ali, né? Sim, que me fez ver realmente responder o que a banca estava querendo e não o que eu queria responder, sabe? O treino me fez ver isso. Calma aí, pode repetir isso aí? Posso. Eu acho que assim, o treino no Você Concursado, o curso me fez ver que eu tinha que responder o que a banca queria e não o que eu achava que era para responder. O que a banca queria. Parece uma coisa muito simples, né? Quando fala assim, nossa, não, respondeu o que a banca quer. Lógico que eu tô respondendo o que a banca quer, mas não, né? Às vezes a gente quer colocar o nosso conhecimento ali. Eu peguei uma prova... Não cabe. Não cabe. Por mais que coloque ali, eu falo assim, se você colocar lá na sua redação a cura da AIDS, né? Pode ser que seja realmente a cura, só que o examinador está pedindo os conceitos ali de direito tributário. Você vai pegar a sua prova, vai rasgar, jogar no lixo e te dar uma nota ruim, né? Então, assim, realmente a prova que você faz para ele. E aí, você começou a treinar, né? Como é que era esse treino para discursiva? Eu fazia só uma, por mais que na prova tinham duas. Tá dando pra ouvir? Tá ouvindo. Por mais que na prova tinham duas discursivas, eu sabia que eu não estava preparada ainda para administrar duas discursivas, sabe? E aí eu cronometrava, como vocês pediam, e fazia exatamente como na prova, com um rascunho. Só que assim, sempre tive dificuldade de rascunho, perdia muito tempo, fazia um rascunho super bagunçado, tinha o dobro de trabalho para passar limpo, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui fazer a prova de Aracaju, como eu ainda estava me preparando para Alagoas, eu vi que eu estava com dificuldade ainda na discursiva. Por exemplo, o alinhamento dos parágrafos, eu só lembrava das correções de vocês, falando que alinha os parágrafos. Quando eu vi, já tinha passado para o definitivo, o parágrafo errado. Eu lembro que vocês botavam muito, não usem ordem indireta, facilite a vida do examinador. Assim, ficaram muitas coisas na minha cabeça, dos seus vídeos também, do começo do curso. E tudo que eu estava fazendo em Aracaju, eu via que podia estar fazendo melhor, sabe? Eu usei muita ordem direta. Eu vi alguns erros, mas só de eu estar reconhecendo os erros, eu via que eu estava avançando. Porque na prova do Espírito Santo eu não via nem isso, não conseguia nem entender o que tinha que responder, sabe? Só para o pessoal entender, porque ela está comentando algumas coisas mais técnicas relacionadas à redação, né, indicação. Porque no nosso treinamento a gente não vai só respondeu certo, respondeu errado. Tem esse erro de gramática ou não tem? Não, a gente trabalha também a estratégia para poder facilitar a correção do examinador, né, e assim aumentar as chances de conseguir a majoração. Então, muito desses aspectos aí, às vezes nem são os aspectos avaliados mesmo ali pelo examinador, tira ponto e tudo, mas indiretamente ele prejudica a nota na redação. Então é por isso que a gente alerta o aluno quanto a isso aí. Aí beleza, e aí o que aconteceu? E aí eu fiz a discursiva de Aracaju e senti que estava com muita dificuldade ainda. Não me senti segura, sabe? E aí faltava 2 semanas para Alagoas, então eu fiquei fazendo acho que 4 discursivas em cada semana. Fiz 8 discursivas até lá.
Nossa, E realmente bastante. me senti mais confiante, me senti à vontade em conseguir pensar na resposta, me sentindo à vontade em escrever o texto, sabe? Uhum. Porque eram duas dificuldades muito grandes. Fora o conteúdo, eu tinha dificuldade do texto. E aí eu me sentia à vontade fazendo a prova de Alagoas. Não tinha saído ainda o resultado da discursiva de Aracaju, mas aquela discursiva, independente do resultado, ela me mostrou que eu ainda precisava melhorar. Praticar mais. Eu foquei nisso para Alagoas. E aí saiu o resultado da discursiva de Aracaju. Eu acho que eu fiquei em 88 na objetiva e subi 56 posições por causa da Nossa, discursiva. Fui para nossa. 32. Você foi muito bem na discursiva. Fui. Assim, foi surpreendente bem, porque eu achava que eu estava com dificuldade, mas o conteúdo me ajudou também, sabe? Eu consegui responder justamente o que a banca estava pedindo. Principalmente o Sebrasp, ele pede muito específico no espelho. Sim. Então, eu consegui pegar assim e respondi bem. E aí eu só consegui ficar perto assim das vagas, que eram 120, são 12 vagas, mas tinham 120 cadastro de reserva. Fiquei em 32, justamente por causa das discursivas, né? Ia ficar em 88, sabe? Sim, você ficou bem mais. Aumentou muito a chance de ser convocada, né? Mas você deu uma alegria para quem tá atrás de você lá no cadastro de INSS Aracaju, né? Foi. Conta aí. Realmente, porque veio a discursiva de Alagoas e eu fui aprovada, né? A discursiva de Alagoas era essencial para a prova. Eu acho que quem foi mal na discursiva ficou fora das vagas. Não tinha como você ir mal na discursiva e ficar dentro das vagas, porque 20 vagas. E o peso era muito grande, né? Muito grande. Acho que eram 26% da prova. Então, e quando eu fui fazer a prova da discursiva, eu estava muito mais tranquila, muito mais à vontade com a discursiva. Eu não fiquei me preocupando com essa coisa de rascunho. Eu fui realmente focada no conteúdo. E apesar de perder alguns pontos no português, eu perdi muito menos do que em Aracaju. Sabe? Acho que eu perdi 1,5 em Aracaju. Isso é muito. Você vai fazendo, você vai criando algumas construções já na sua cabeça, e aí a chance de você errar fazendo as construções que você já conhece é muito menor, né? Muito menor. E dá tempo de você focar no conteúdo. Porque sim, não ter a prática de escrever uma discursiva ali atrapalha muito mais com o conteúdo também. Sim, porque aí você não sabe onde foca, né? Sim, fica perdido. Me diz uma coisa aqui, se você fosse começar a sua preparação hoje, o que você faria diferente, assim? Eu acho que era justamente essa parte de me cobrar demais, sabe? De me comparar muito. No começo a gente quer sempre buscar alguém para se espelhar, alguma coisa para fazer igual, e aí isso foi me frustrando mais do que me ajudando. Se for uma comparação boa, uma inspiração, tudo bem, mas eu levava isso de consegui estudar 4 horas, mas não sei quem faz 6. As pessoas estão fazendo 7, estão fazendo 8. E ainda trabalha, e eu que nem trabalho, estou fazendo 4, sabe? Às vezes a gente se espelha no palco das pessoas, né? E esquece de olhar os bastidores, né? Só que aí, como você vai comparar, você compara o palco da pessoa ali, ó, tá estudando 6 horas e ainda trabalha. E você compara com o seu bastidor. Nossa, eu não trabalho e estudei só 4 horas, né? Só que, na verdade, você não conhece o que está acontecendo ali. Talvez ele esteja estudando 6 horas, mas não sejam nem 6 horas de qualidade, né? E ele tem outro perfil, é outra pessoa, tem outra forma de enxergar a vida, enfim. Então, realmente, é focar em você e melhorar, né? Eu costumava, analisar a minha evolução, né? O Bruno de agora está melhor do que o Bruno do mês passado, né? O desempenho está melhor. Quando eu comecei a fazer isso, foi que realmente me surgiu essa confiança, eu vi que eu estava avançando, mas o que eu mudaria era isso, essa autocobrança muito grande que a gente se cobra, acabando se comparando, achando que quem passou estuda muito mais que você, e realmente não é. Quem passa não estuda muito mais que você. São detalhes, é a hora da prova, é o emocional, é a experiência. Às vezes a prova foi feita para você, às vezes, né? Sim, às vezes é o dia, é a experiência que você criou para chegar aqui. Pra chegar na hora da prova. Eu gostava de motivar as pessoas que iam fazer prova sem ter fechado o edital, dizendo o seguinte, ó, se a banca fosse pegar e cobrar todas as matérias do edital, a prova ia ter mais de 500 itens, né?
Então, ela vai ter que selecionar. Talvez ela selecione as questões das matérias que você estudou. E aí você vai bem. Então, eu acho que é isso que faz com que a prova seja para você no dia, né? Então, lógico, se você estudar todo edital, a chance é maior. Mas isso não impede você de aprovar. Muito concorrido. Você realmente tem que estudar o edital. Você tem que ver 3, 4 vezes. Tem que passar várias vezes. Mas você não vai saber tudo. Assim, a gente acha que quem passou, quem passa, só vai passar se souber tudo. E realmente não é. Claro, você tem que estar muito bom. Mas quando você sabe que quem passa não sabe tudo, você sente mais confiança para ver que realmente está competitivo e que dá para passar, que é possível. Letícia, para a gente finalizar e deixar um gostinho aí para quem está se preparando para concurso, conta como é que foi a sensação de ver que você tinha sido aprovada lá no Cefaz Alagoas. Não dá para explicar, sabe? É inexplicável. Eu estudei, todos os dias que eu estudava, eu sabia que esse dia ia chegar, sabe? Eu sempre acreditei, mas quando chegou, tipo assim, você não acredita, sabe? Ver o orgulho dos meus pais, do meu namorado, das minhas irmãs, tipo assim, comemorando com você, é uma situação, parece que você esquece tudo que você sofreu, sabe? Quantas horas você estudou até cansar, parece que tudo é aquele negócio que todo mundo fala, vale a pena, realmente, parece que essa preparação não foi nada, sabe? Pareceu que não era nada pro resultado, sabe? É inexplicável. Você contou pra quem primeiro? Como eu sabia que o resultado ia sair, eu tava com meu pai na hora. Então eu falei, saiu. Aí fiquei branca, tava assim, quase desmanhando na hora que saiu. E quando sai, não sai a ordem. A classificação, né? Isso, aí eu fiquei querendo contar, aí eu já entrei no site do Você Concursado pra ver se tinha saído e nada. Aí eu contando, chorando, com muito medo de ficar assim, perto ou fora. Tava com esse medo muito grande, então eu chorava de medo. E aí quando saiu e eu vi que tava dentro, foi assim, fora do normal, sabe? Não tem como explicar. Tudo vale a pena, tipo, toda a insegurança que a gente tem de achar que não consegue, assim, tudo valeu a pena nesse momento pra mim. E ainda tá caindo a ficha, sabe? Acho que agora, depois de uma entrevista, vai cair mais. Mas sim. assim... Quando você assinar seu termo de posse, né? Botar o crachá ali, vão ser vários momentos legais. Hora, mas assim, é fora do normal, vale a pena. E eu acho que a gente tem que estudar pensando que esse dia vai chegar, sentindo essa sensação, imaginando ela, porque isso faz a gente estudar mais meia hora, fazer mais 2 questões, sabe? Isso faz a diferença. Legal, faz mesmo. De concursado para concursado realmente vale muito a pena. Então quem está assistindo, você só vai saber que é capaz depois que você tiver o resultado, né? Então, às vezes, você já é capaz agora, você só não teve o resultado da sua prova. Então, continue estudando, continue focando, que eu acredito que vai dar certo. Letícia, muito obrigado aí por essa conversa. Obrigada, Bruno. Você é muito, muito simpática, conseguiu passar muita informação útil, eu acredito que vai motivar muita gente a se preparar, né? E aproveita muito essa fase agora. Né? Aquela sensação ali do resultado sair no diário oficial, de ser convocado. Então aproveita mesmo, comemora, porque realmente é um momento extraordinário. Vou aproveitar. Muito obrigada, eu adorei dar. E parabenizando você concursado, porque realmente eu senti a diferença muito grande depois que mudei a preparação da discursiva. Saí de uma eliminação para uma aprovação, sabe? E eu vi o profissionalismo de vocês. Teve até uma vez que eu... Assim, pode parar de gravar. Mas, assim, eu enviei uma discursiva errada. Eu tava tão nervosa, a gente fica tão nervosa que eu enviei uma discursiva errada e vocês foram super solícitos. Mandaram eu enviar novamente, corrigiram a discursiva que eu enviei errada. Eu assim, gastei uma correção e vocês botaram novamente, sabe? Eu vi o quanto vocês eram profissionais, sabe? Legal. Obrigado. Bom saber, porque a gente realmente quer ajudar, né? A gente passou por todo esse processo, então eu foco mais nisso, assim, cara, não dá, a pessoa tá estudando ali, a gente não pode ficar criando barreira. Mais uma dificuldade. Já é difícil escrever uma discursiva, imagina ficar criando dificuldade para isso.
mas bom saber que foi útil. Eu estou muito satisfeita e vou indicar, assim, porque realmente fez a diferença na minha preparação. Legal, obrigado mesmo.